Glória a Deus, povo abençoado, paz de Cristo, seja Deus louvado por esta noite, seja Deus louvado pela vida de todos que aqui estão presentes. Terceiro dia do Aviva, seja uma noite de muito avivamento. Deus te abençoe, seja Deus louvado pela vida do amigo, companheiro, pastor Igor, obrigado. Sua amada esposa, Deus abençoe muito a vida de vocês. Pastor Joseph, também pastor Otávio, Deus abençoe. Pastora Edna, a senhora é uma bênção, Deus abençoe muito a vida da senhora. Vamos à palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías capítulo 6. Quem encontrou, diga aleluias. Diz assim, versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o séquito e o seu séquito enchiam o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava. O templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aqui, digamos todos graças a Deus pela palavra do Senhor, não é? Meus irmãos, esse texto é um texto bem conhecido, não é? Sobre esta grande, extraordinária experiência, visão que o profeta Isaías está tendo. Este texto, ele propagou-se muito por causa da forma como ele inicia. Isaías 6 começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor.
Então é muito comum ouvirmos, escutarmos pregadores, ao analisarem esta citação, dizendo ou dizerem que a experiência do profeta, ela se manifesta, ela se dá por causa da morte do rei. Então foi necessário que o rei morresse para que a visão, para que os olhos, para que a experiência se manifestasse. E com muita humildade eu preciso dizer aos senhores que não necessariamente é isto que o texto está dizendo. Percebam, o texto diz assim: no ano em que o rei morreu, eu vi. Então a verdade é que ele está dizendo que no ano da morte do rei, ele teve a visão. Ele não necessariamente diz que foi por causa da morte. Ele usa a morte do rei como uma referência. A verdade é que esta experiência ou esta visão, ela pode ter se dado antes, durante e depois. O que o texto está dizendo é que no ano que ele morreu, eu também. E aí, se há uma grande lição aqui neste texto, é que no ano da morte, eu tive uma visão. Então, o ano do profeta, ele não foi marcado por uma perda. O ano do profeta não foi definido por alguém que morreu. No ano da morte do rei, ele também teve uma visão. Então eu vim dizer para alguém aqui esta noite que teu ano não será marcado por coisas negativas. Alguém pode até ir, mas algo vai chegar. A morte pode até bater, mas o teu ano será definido pela maior visão que se apresentará para a tua vida, para o teu ministério, para a tua chamada. Diga isto para alguém: teu ano não será definido por coisas negativas. Nesses dias de aviva, o que se apresenta é uma revelação nova do Senhor para você. Nesses dias do aviva, o que se apresenta é uma visão nova do Senhor. Nesses dias do aviva, o que se apresenta é um novo nível que Deus está trazendo para a tua vida, para o teu ministério, para a tua chamada. Eu vi o Senhor. Esta expressão que Isaías usa, gera em nós um aprendizado esta noite. Ele diz: no ano em que o rei morreu, eu vi. Então não é o que me disseram, não é o que me contaram, não foi o que eu ouvi, eu vi. É uma experiência pessoal, é uma experiência particular. E eu preciso dizer aos senhores que contarmos o que ouvimos não é algo errado. Replicarmos uma experiência que alguém teve não é um erro, mas coisa boa não é quando eu falo daquilo que ouvi. Coisa boa é quando eu bato no peito e diz: não, eu vi, eu tive a visão, revelou-se, descortinou-se diante de mim. É um peso maior, é um nível maior. E esses dias, o propósito de Deus não é que tenhamos uma experiência baseada em experiências alheias. O desejo de Deus é que os nossos olhos sejam abertos, a nossa visão descortinada, e eu passe a enxergar o Senhor a quem eu sirvo. Eu preciso dizer a você: o que segura uma pessoa na igreja? E já respondo: não é o marido. Marido não segura a mulher aqui não. Não é a esposa. Esposa não segura marido aqui não. São os filhos. Filho não seguram pais na igreja. Não são pais. Pais não seguram filhos. Não é o pastor. Pastor não segura ovelha na igreja. O que é que segura alguém aqui?
o nível da experiência que esta pessoa tem com o próprio Deus. O que te faz perseverar na obra é o conhecimento que você tem sobre Deus. O nível de relacionamento, o nível da experiência que você tem com o Senhor é o que te sustenta aqui. Se você for ler o livro de Jó, Jó foi aquele que perdeu 10 filhos. Isso é fácil? Jó perdeu todas as suas empresas. Isso é fácil? Jó perdeu toda a sua grande moradia. Isso é fácil? Mas após perder tudo isto, olha a declaração de Jó: não saí do ventre de minha mãe, eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ô pastor, mas quem tomou não foi o diabo, quem tomou não foi Satanás, mas quem tem vínculo, quem tem experiência com Deus, não vive dando ibope para o diabo. Quem tem vínculo, quem tem experiência com Deus, ele sabe que sua vida está na mão de Deus e tudo que lhe acontece é permissão divina. Então quem deu foi Deus, quem tomou foi Deus. E agora murmura? E agora reclama? Ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Ah, que fé é esta? Que perseverança é esta? Que nível é este? E eu sei que eu estou pregando, eu estou falando de uma geração que unha encravada tira gente da igreja, cara feia de alguém tira alguém da igreja, fofoca, intriga, perseguição tira alguém da igreja. E Jó está dizendo: perdi 10 filhos, mas continuo crente. Perdi todas as minhas empresas, mas continuo firme. Perdi a minha mansão. Ah, você não está entendendo. A Bíblia diz que ele vai para o monturo da cidade. Montura ali é lixão. Então o cara lá de cima está no lixão da cidade, mas a fé é inabalável, a confiança é inabalável, o relacionamento é inabalável, a vida com Deus é inabalável. Qual é teu segredo, Jó? Ensina para Devec Pingo d'Água aqui esta noite. Que segredo é este? Aí lá no capítulo 19, versículo 25, que é o textuário do nosso mês, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e por fim se levantará sobre a terra. Tem alguém comigo nesta palavra? Tem alguém comigo neste terceiro dia do Aviva? Ou você já esgotou o seu nível, o seu estoque de glória a Deus e aleluia? Jó está dizendo que o que a gente sabe nos segura. Jó está dizendo: eu sei, o que a gente sabe nos faz perseverar. Por que é que você está aqui hoje? Porque eu sei. Por que é que você continua crente? Porque eu sei quem é meu Redentor. Por que é que você continua firme? Porque eu sei. Por que é que tu não abriu mão desse casamento? Porque eu sei quem é meu Deus. Por que é que você continua na igreja? Porque eu sei. Por que é que tu continua dizendo glória e aleluia? Porque eu sei. Por que é que tu continua adorando? Porque eu sei. Isaías, o que é que você está vendo? Eu vejo o Senhor. Levantem as suas mãos. Eu tenho uma palavra. Não é o Deus do pastor, é o meu Deus. Não é o Deus dos meus pais, é o meu Deus. Não é o Deus do meu amigo, é o meu Deus. Que esses dias tenham sido dias de relacionamentos íntimos, pessoais, particulares. Que a partir desses dias você saia declarando: eu sei quem é. Aleluia, aleluia, eu vi, aleluia, oh glórias, derraremanagassuri andaramacheia. O que é que você viu? O que foi que você conseguiu enxergar?
Para que os teus olhos foram abertos? E ele vai dizer: eu vi o Senhor. Senhor com S maiúsculo. Senhor não no sentido de tratamento respeitoso para a vida de alguém. Eu vi o Senhor meu Pai, eu vi o Senhor meu pastor. Não, ele não é este senhorio. Ele está dizendo: eu vi o Senhor. Aleluia, assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vou fazer 48 anos. Não sou mais um menino. Nasci em um lar cristão, em um lar evangélico. Sou filho de pastor. Cresci na igreja. Prego desde criança. Com 15 anos já estava dirigindo trabalho de círculo de oração. Com 17 anos já era obreiro da casa do Senhor. 19 anos consagrado ao diaconato. Com 24 anos comecei a dirigir congregação na Assembleia de Deus em São Cristóvão, que vem a ser a primeira Assembleia de Deus do nosso estado, fundada em 1924 por Gunavingre, que foi o primeiro pastor dela, e chegou aqui em 1911 com também companheiro de ministério Daniel Berg. E eu acredito em mundo espiritual. Eu acredito em inferno. Eu acredito em demônios. E acreditar não no sentido de servir. Acredito no diabo, Satanás, nosso adversário. Acredito que ele trabalha contra a nossa vida, para atrapalhar nosso relacionamento, nosso vínculo e até a nossa salvação. Acredito em dons, acredito em revelações, acredito em profecias. Acredito que tem alguém que tem o que eu não tenho. Eu mal consigo falar de textos da Bíblia. Eu não tenho a minha visão espiritual aberta. Eu nunca vi anjo, nunca. E não digo isto com tristeza, Deus não me deu. Eu não sou de ter visões e revelações, mas vejo muitas pessoas as tendo, e respeito e acredito. Mas preciso esta noite, com muita humildade e sinceridade, dizer a vocês: eu sei que Deus pode mostrar laços, sepultura, Deus pode mostrar cobra, escorpião, dragão, Deus pode mostrar demônios, mas se Deus me dissesse assim: meu servo, o que é que você prefere ver? Se Deus me desse a chance de escolher, eu posso ser sincero: eu não quero ver inferno, eu não quero ver demônio, eu não quero ver coisa ruim. Eu quero a visão de Isaías. Tu quer ver o quê? Eu quero ver o céu. Eu quero ver o Senhor. Eu estava num culto um dia desse, e o rapaz contando que foi levado ao inferno. O senhor diz: crê? Não, eu acredito. E ele disse: depois de alguns dias voltei lá, e eu fiquei ouvindo, e me perdoe o sarcasmo, mas eu disse: meu Deus, foi uma vez e não esqueceu o endereço, teve que voltar. Eu não quero nada com o que é de lá. Eu quero que meus olhos se abram para ter uma visão de Deus. Eu vou ficar com o que disse Paulo. Paulo vai dizer: conheço um homem, se no espírito não sei, se na carne também não sei. Falava dele mesmo. Se era uma experiência pessoal e particular, e para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe posto um espinho na carne, por causa do nível das revelações que ele teve. E ele vai dizer: este homem foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis. A palavra inefável, pastor Igor, significa aquilo que não se pode descrever por palavras. Conta, Paulo, que tu viu. Ele vai dizer: não tem no português, não tem no aramaico, não tem no grego, não tem no
latim, não tem no hebraico. Como assim? O que eu vi não tem palavra, não tem. Aleluia. As visões de João, quando estava preso na ilha de Pátimos. Pátimos era uma prisão política, para onde era jogado todos aqueles de quem o imperador não gostava, não ia com a cara. E por causa das pregações de João, e porque João se abaixava diante dele, prisão política para ele. Mas na prisão política, João foi arrebatado. E o que ele vai ver? Aí ele vai descrever: eu vi o Senhor, eu vi, aleluia. Ele descreve o que está vendo. Ele vai dizer que viu ruas de ouro, ele vai dizer que viu mar de jaspe, aleluia. Ele vai falar sobre o muro. E aí você sabe que tem alguém que quando lê essas coisas pensa: aqui eu não tenho R$1, mas no céu eu vou pisar em rua de ouro. Eu entendo a declaração, mas olha para alguém e diga: deixa de ser bobo. Não é ouro que você vai pisar, pastor, mas é o que está escrito. Deixa eu tentar te explicar. Existe dentro da teologia algo que chamamos de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É trazermos para a linguagem humana aquilo que é espiritual, aquilo que é divino. Como não se tem como usar uma linguagem divina, porque se usar a linguagem divina, a mente humana não entende, a mente humana não compreende. Então usa-se uma linguagem adaptada, para que através da linguagem adaptada a gente tenha um vislumbre, uma compreensão, mesmo que não completa, daquilo que ele está vendo. Então João, quando olhou e viu que a rua era de ouro, na verdade ele viu algo amarelo que brilhava demais. E quando ele tentou comparar, ele falou: na terra o que mais se parece com isso é ouro. Mas eu vou usar o texto de Coríntios: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. Eu gosto de pregar a gente assim, que quando ouve a palavra, já levanta a mão, abre a boca para dar glória. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles. Ei, levante a mão comigo, bata na mão de 3 pessoas e diga: é melhor, é maior, aleluia, é além, é muito além, não tem palavra. Alai Jomanaia, Remiacanto Revaia, Aramanagashumia, Alamandaraka, Alai Jomanaia, aleluia. Aleluia, abaixa, porque eu tenho uma palavra que vai ser ouvida no inferno. Satanás, não adianta me oferecer ouro, porque no céu tem algo maior. Não adianta me oferecer dólar, euro, libra, no céu tem algo maior. Aleluia! Oh, glória! Pegue na mão de alguém e diga para ele: mantenha a visão em Deus, porque o que tem lá, nada aqui, nada. Ori me canta ramaia. Eu vi, e a visão continua. Aleluia! A visão continua. Ele está dizendo: no ano que o rei morreu, eu tive a maior experiência do meu ministério, a maior experiência da minha vida. Por quê, profeta? Porque eu vi. E o que é que você viu? O que foi que você viu? Eu vi o Senhor. E aí ele começa a descrever de que forma, de que jeito o Senhor estava. Ele diz: ele estava assentado.
Aleluia, me perdoe a emoção, mas quando eu leio essas coisas na Bíblia, minha alma, irmão, se alegra, porque Ele está olhando e dizendo: eu vi o Senhor assentado. Diga para alguém: não foi perturbado, não foi nervoso, não foi chateado igual a gente fica, não foi perdido, olhando para a terra e dizendo: eita, é guerra, é Rússia contra Ucrânia, Ucrânia contra a Rússia, é guerra, Irã contra Israel, Israel contra Irã, é Hamas, Palestina contra Israel, Israel contra a Palestina, e é o Trump tarifando os países da terra, é a China ameaçando, é a Rússia dizendo: vamos invadir, vou jogar bomba. Essa confusão é na terra, o céu está em paz. Oh, não, você não está entendendo. Pegue na mão de alguém, pegue na mão dele, dela, e diga: a terra está mal. Fala: a terra está indo de mal a pior, os homens estão desesperados, a terra está uma bagunça, mas a realidade da terra não é a realidade do céu. Pastor Igor, no céu está hashtag paz, hashtag em ordem, hashtag no comando, hashtag no controle. Eita glória! Se tem alguém desesperado aqui, receba a paz do céu, receba a paz do Deus da paz. Levante a mão comigo, coloca no ombro de alguém se ela deixar, coloca no ombro de alguém se ele deixar, e diz: fica em paz, fica tranquila. O dólar sobe, a inflação sobe, as empresas falem, é guerra, é violência, mas a realidade da terra não é a realidade do céu. Há um Deus que agora, quarta-feira, 9h37 da noite, está sentado no trono, dizendo: estou vendo tudo, estou olhando tudo, estou controlando tudo, estou no comando de tudo, estou na direção de tudo. Pastor, que fé é essa? Dá para nascer um demônio que diga não quando ele disse sim. Dá para nascer um Satanás que diga sim quando ele disse não. Só quem está comigo nesta palavra, jogue a mão lá no teto, abre a boca. Toca, meu filho, toca, mas toca ligado, toca no ritmo do Aviva, toca na pressão do Aviva. Quem aqui estiver ligado agora, receba avivamento. Quem aqui está ligado, receba renovo. Eu não sei vocês, mas eu vou dar lugar aqui hoje. Eu vou dar lugar. Aleluia. Eu quero vocês na vibe do céu. Fala para alguém: Deus quer te ver na vibe dele. Sai desse desespero, sai dessa preocupação, sai desse nervosismo, sai dessa angústia, sai dessa crise, sai dessa depressão hoje, sai dessa rua escura, sai dessa caverna agora. Já tem gente recebendo ali.
Aramacanto revaia. Tem alguém batizado no Espírito Santo? Isso, recebe. Pula mesmo, meu filho, pula mesmo. É na vibe do céu. Estou na vibe da terra. Eu não estou na conexão da terra. Eu não estou na sintonia da terra. Eu estou na sintonia do céu. Que paz é essa? Do céu. Que alegria é essa? Do céu. Que amor é esse? Do céu. Que tranquilidade é essa? Do céu. O diabo não vai nos desesperar. O diabo não vai roubar nossa paz. O diabo não vai nos desalinhar. O diabo não vai nos atrapalhar emocionalmente. Recebe aí agora. Receba aí agora. Eu vou mandar aqui só para a esquerda. Levantem as mãos. Recebam. 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 Eu vou liberar agora. Aqui para a direita. Levantem as mãos. Recebam. Recebam do alto. Recebam do céu. Recebam de Deus. Recebam do Pai. Recebam da Bíblia. Recebam do altar. Recebam. Recebam. Deus está aqui, irmão. Levante a sua mão. Tem uma nuvem de glória aqui. Levaia. Coloque no ombro de alguém e diga para ele: se Deus está nesta palavra, receba renovo sobre a tua vida agora. Libera sobre ela, libera sobre ele. Deixa Deus te tomar aqui agora. Recalaia, uribicanta lamaia. Eu paro ou continuo? Eu paro ou continuo? Eu não estou ouvindo. Eu paro ou continuo? Então a visão é: eu vi o Senhor assentado. No céu não tem desespero. No céu não tem desarmonia. Não tem. No céu está tudo em paz. Está tudo tranquilo. Quem está desesperado é Satanás. Porque a Bíblia diz: ele sabe que resta pouco tempo. Aleluia. E aí, assentado, já estava bom. Aí ele diz: sobre um alto e sublime trono. Eu chamo a atenção dos senhores para as expressões que a Bíblia usa ao descrever o trono de Deus, alto e sublime. Quando você vai descrever alguma coisa, basta dizer: é lindo, é majestoso, está explicado, é extraordinário. Mas Isaías está dizendo: uma palavra não dá, tem que usar duas. É alto, não é só alto, é sublime. Não tem como falar. É um trono diferente. Tá bom, Isaías, é o trono de Deus, sim, e está ocupado, ele está sentado nele. Aí ele diz: e o seu séquito. Repitam após mim, diga: e o seu séquito. Não, a cotovela
alguém diz, o séquito dele. Não é palavrão não, pode falar. Não é coisa ruim não, pode falar. Diga, o séquito dele enchia o templo, bem baixinho. Isso. E depois tu aumenta, que eu já senti que tu é dos nossos. Tu é o filho do Otávio, do pastor Otávio. Meu Deus, que medo é esse? Otávio. Fala grosso, Otávio. Aí o texto diz, e o séquito. E o quê? Irmão, é tecladista mesmo. E o séquito enchia o templo. O que é séquito? Agora o senhor me diz. O que é séquito? Não é guitarra não. A palavra é bonita, mas a explicação é simples. A verdade é que séquito, dependendo da versão, aparece manto, aparece aba, e seu manto, e sua aba enchia o templo. Mas na verdade, quando se estuda o que é séquito, há várias interpretações, há vários entendimentos, mas um que eu li me chamou a atenção e eu quero descrever ou falar a vocês. A verdade é que quando todo rei saía para a batalha, saía para a peleja e vencia, a verdade é que esta vitória, ela era escrita, e alguém dizia, no dia tal, no ano tal, o rei saiu com o exército X, enfrentou o exército tal e venceu, e ganhou. Aí à medida que ele ia vencendo, você está me entendendo? À medida que ele ia ganhando, alguém escrevia a façanha, alguém escrevia a vitória, e à medida que vitórias iam sendo conquistadas, o que é que eles faziam? Eles começavam, pastor Igor, a costurar uma vitória na outra. Então eles iam costurando vitória em cima de vitória. Então à medida que aquilo ganhava um certo tamanho, o que o rei fazia? Ele usava como manto, ele usava atrás de si, porque à medida que ele ia passando, ele queria que alguém olhasse para o manto dele e dissesse, quanta vitória, esse rei é vencedor, esse rei ganha muito. Aí eu gosto de Isaías dizendo, eu olhei para o dele, e o dele não enchia a direita, o dele não enchia a esquerda, o dele não ficava em volta do altar. Quando eu olhei para o manto dele, para a aba dele, para o séquito dele, enchia todo o templo. Eu gosto de pregar para gente inteligente assim. Você já entendeu? Encher todo o templo é porque era muito grande. Era muito grande. E por que é grande? Porque se tem uma coisa que Deus é bom, é ganhar. Ai, eu vou falar para esse lado aqui. Se tem uma coisa que Deus é bom, é vencer. Pastor Igor, Deus nunca perdeu. Tem alguma derrota de Deus na Bíblia? Umazinha. O diabo teve um dia que ganhou dele. Não tem. Não, tá bom, eu vou ajudar. Empate. Esse dia não perdeu nem ganhou. Nem ganhou nem perdeu. Não tem. Pode ler. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos. Tem derrota, não tem empate. Deus não. Pelo Flamengo tu faz melhor, pelo Botafogo tu faz melhor, e olha que eles têm muita derrota. Pelo Fluminense tu faz melhor. Eu estou dizendo que o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, nunca perdeu. Nunca perdeu.
nunca perdeu. Olha aqui para mim, tem gente numa roda de samba agora, mais animado do que você. Tem gente numa roda de pagode, servindo a um Deus derrotado, mais alegre do que você. A Devec Pingo d'Água, o Deus desta igreja, nunca, nunca, nunca. Vai, vai, vai. Aremanagashomanai, Urianda Lamacheia, aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, o senhor está inventando. Tô não. Pastor, acho que o senhor está forçando. Tô não. Aí a visão e eu vi os serafins, estavam acima dele, e eles tinham 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés. O rosto fala de temor, reverência, os pés falam de testemunho, e com 2 voavam. Se der tempo eu falo sobre voar. Na verdade eu já vou falar. Na verdade, diante de Deus ninguém cai. Diante de Deus a gente só voa. Se tem alguém caído aqui, é porque não está diante de Deus. Quem está diante de Deus só voa. Ai, olhe para alguém e diz: te prepara, tu vai sair daqui voando. E não é 2 asas não, é 6. É para voar com vontade. É que a gente adora e voa. A gente voa e testemunha. A gente voa, testemunha e tem temor. É o crente multiuso, é o crente bombril. Diante de Deus tu não cai. Prepare-se. Eu não sei para quem é esta palavra, mas a partir deste aviva, tu nunca mais cai. Tu só sobe. Não. Bate na mão de 3 pessoas e diga: tua vida vai decolar. Tu vai entrar no foguete de Jeová a partir desse aviva. Música de quem está subindo, meu filho. Música de quem está subindo. Música de quem está voando. Música de quem está voando. E clamavam uns para os outros, dizendo: eu vou voltar no sexto. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos... Por que Senhor dos exércitos? Podia ser Senhor do céu, podia ser Senhor da glória, podia ser Senhor da natureza, podia ser Senhor da terra, mas o séquito está dizendo: nunca perdeu. Então os serafins dizendo: a gente pode cantar tanta coisa, tem tanto louvor, tem tanta adoração, mas vamos na do séquito. O séquito está dizendo que ele nunca perdeu. Então ele é o Senhor dos exércitos. Aí o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. A um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalem. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Agora o versículo 7. Irmão, se tu não der glória a Deus agora, eu vou jogar esse microfone em você. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos não está lá. O Senhor dos exércitos aqui está. O Senhor dos exércitos não está com eles. O Senhor dos
dos exércitos está. Abre esta boca. Enche. Sabe quando é que o Senhor vai perder? Nunca. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Sabe quando é que as mulheres daqui vão perder? Nunca. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Sabe quando é que os homens vão perder? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Sabe quando é que a Devec Pingo d'Água vai perder? Nunca. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Fala 7 pessoas. O Senhor dos exércitos está conosco. Fala, o Senhor dos exércitos está conosco. Vai, vai, vai. O Senhor dos exércitos está conosco. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Você que está me vendo em casa, está desesperado, receba a palavra de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Profetizar para alguém aqui esta noite. Deus está entrando na tua guerra hoje. Eu vim profetizar para alguém aqui. Deus está entrando na tua peleja agora. Até hoje tu falou, até hoje tu brigou, mas a partir de hoje, assim te diz o Senhor, prepara a festa, porque o Senhor dos exércitos em pé. Eu vou terminar agora. Agora não é Senhor do exército. Pastora, todo general, todo comandante tem pelo menos um exército. Eu não conheço general com 2 exércitos. Eu não conheço general comandante com 2 exércitos. 2, numeral 2. Normalmente é um exército que pode ser dividido em guarnições. Mas a Bíblia está dizendo, Ele é o Senhor 2. Está no plural. Então a Bíblia está dizendo, Ele não tem um exército só. Ele tem vários. Ele tem vários. Vários. Se precisar de exército no céu, um anjo matou no acampamento dos assírios 185 mil, um anjo. Já imaginou se ele mandar um exército de anjo? Se precisar, tem. Desce lá, ai, 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 desce lá, exército de anjo. Mas pastor Clésio, tem no céu? Não, no céu tem vários. Mas se precisar na terra, ele tem. No mundo animal, ai, 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 ele fez corvo virar garçom. Serve, vira garçom, alimenta o meu profeta. Ele fez jumenta abrir a boca e profetizar. Ele fez grande peixe virar Uber para levar profeta para pregar. Então ele manda no mundo animal, exército dele. Ele manda no mundo vegetal. Ele manda no mundo físico. Ele manda. Ah, pastor, mas é meu inimigo. Se Deus mandar vir exército para te servir, e se Deus mandar, quem não gosta de você, quem te odeia, pastor, me o faraó falou, quem nascer macho entre os hebreus mata.
Moisés nasce, ele não mata. Aí 3 meses depois, coloca Moisés no cesto, o cesto no rio. E na hora que Moisés está indo no cestinho, a filha de Faraó saiu, pegou o menino e resolveu adotar. É Deus falando: tu falou que ia matar, não vai. Ainda vou botar dentro da tua casa. Tu vai dar café, tu vai dar almoço, tu vai dar lanche, vai dar a janta e vai pagar a faculdade dele. Prepare-se, Deus vai usar gente que não gosta de você. Me deu uma vontade de pregar agora. Mas eu vou terminar agora, porque o texto diz que a visão era esta, e clamavam. Diga para alguém: no céu não tem silêncio. Teve um momentinho, e foi tão atípico que a Bíblia teve que falar: houve silêncio no céu, porque não é comum. No céu tem barulho. E a minha questão é: se no céu tem barulho, aqui tem que ter o quê? Mas não só clamavam, clamavam uns para os. Então não é para Deus, é um para o outro. Santo, santo, santo. Isso me chama a atenção. Um para o outro, um olhando para a cara do outro. Santo, santo. Fala santo daí, que eu falo daqui. Vai, santo, santo, santo. Um para o outro, não estão olhando para Deus. Por que um para o outro? Vou tentar te explicar. Segundo Crônicas capítulo 20, a batalha de Josafá. 3 povos, 3 reinos se uniram e vieram fazer guerra contra ele. Josafá temeu, pensou: vou morrer, mas caiu para o jejum e para a oração. No jejum e na oração, Deus toma a boca do profeta Jaziel, e a boca do profeta Jaziel vai dizer: assim diz o Senhor, não tenha medo, ó Judá, ó Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, porque esta peleja não é vossa, esta peleja não é sua, esta peleja é minha, diz o Senhor. Amanhã saiam, estejam prontos, porque o Senhor dará escape e livramento a vocês. Aí diz o texto: e no outro dia saíram Judá, Jerusalém e Josafá. No versículo 20, Josafá vai dar uma palavra ao povo. Ele vai dizer: crede no Senhor e estareis seguro, acreditem em seus profetas e vocês irão prosperar. Aleluia. Ele não inventa a mensagem, ele repete, ele lembra aquilo que Deus falou no dia anterior. Aí a partir dali, olha o que diz o texto: e nomeou, repitam após mim, diga: nomeou, consagrou, chamou, empoderou e nomeou Josafá cantores. Se ele está nomeando cantores, é uma novidade, é algo novo. Ele está dando um cargo novo para alguém, mas para estar nomeando cantores é porque não tinha? Tinha. Josafá estava aumentando o número de cantores, então ele nomeou cantores novos. E diz o texto: saiam diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí tem gente que lê o texto e diz assim: ah, já estão louvando. Não pode ser, porque se estivesse louvando a Deus, o termo não seria louvai, o termo seria louvado. Se estivesse dando glória a Deus, eles teriam que dizer: louvado seja o nome do Senhor. Mas o termo que eles usam é louvai. Então a única explicação que eu encontro é que Josafá nomeou cantores e fez com que eles saíssem diante dos armados no meio do povo, dizendo isso aqui: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha a ideia de Josafá: já que a gente não vai guerrear, o Senhor vai guerrear para a gente. Eu não quero uma equipe de louvor cantando, eu não quero um grupo cantando, eu não quero os homens cantando, eu não quero as mulheres cantando, eu quero uma nação cantando ao Senhor. Então, como corre-se o risco de alguém no meio não abrir a boca? Josafá diz: saia no meio do povo e bote o
cara deles e diga: abre essa boca, porque hoje vai ter um coralzão aqui, porque a sua benignidade dura para sempre. Perceba os serafins, é um para o outro, irmão. Quem sentar perto de você tem que dar glória. Pastor, mas ele é gelado. Vai para outro lugar. Aqui é lugar de glória a Deus e aleluia. E se não der glória perto de mim, eu vou perturbar os teus ouvidos hoje, até tu abrir a boca. Então olha para alguém e diga para ele: abre essa boca. Está fazendo o que calado? Está fazendo o que de boca fechada? O Senhor vai guerrear pela gente. O Senhor vai pelejar por nós. Ei, 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 coloca a mão no ombro dele. Coloca a mão no ombro dela. Sacode ele aí. Sacode ela aí e diz: abre essa boca. Eu só vou parar quando tu adorar. Eu só vou parar quando tu der glória. Eu só vou parar quando você adorar. Não, mas é meu jeito. Teu jeito nada. Não, eu sou gelado. Vai esquentar hoje. É o Aviva. Não, pastor, é que eu sou quietinho. Hoje aqui é a noite da adoração. A Devec Pingo d'Água.